Pronto, então, desde já agradeço às pessoas que estão a assistir, aos participantes do Congresso e às pessoas que estão a assistir a esta sessão em particular. Portanto, desde já começo por apresentar a próxima oradora, a Cláudia Garcias Comparini, correto? Comparini. Que apresentará o Guia Prática de Lojas Colítidos, Coleóptera Curculionide Colitina de Maiorca, com chave interativa para a sua identificação. Portanto, a partir de agora, eu peço só que tentem ser rigorosos no horário. Eu, quando faltar 1 minuto, dou o sinal, ok? Ok. Pronto, força. Espero... Entretanto, chegou o José, só aqui uma parte. Bem-vindo, José. Obrigado, boa tarde. Estamos mesmo agora a começar a primeira apresentação, portanto, força, seja bem-vindo. Ok. ¿Comparto pantalla ya? Sí. Sí, perfecto. Muy bien, pues voy a empezar ya la presentación. Buenas tardes a todos, mi nombre es Claudia Comparini y estoy encantada de presentar en el 19º Congreso Ibérico de Entomología la primera guía práctica de los escolítinos de Mallorca con clave interactiva para su identificación. Bueno, los escolítinos son popularmente conocidos como perforadores o barrenillos y se trata de una subfamilia de coleópteros forestales que se encuentran englobados dentro de la familia Curculionidae. Dentro de esta subfamilia encontramos un total de 18 tribus, 181 géneros y alrededor de 6.000 especies a nivel mundial, de las cuales podemos encontrar en el área ibero-balear unas 142. Los escolítinos son insectos de pequeño tamaño que varían en su longitud desde el milímetro hasta el centímetro y que, como podemos observar en la imagen, tienen un aspecto alargado y cilíndrico. Además, otra de sus características es que presentan un rostro poco desarrollado a diferencia del resto de curculiónidos. Y una de sus características definitorias es la fusión de los últimos artejos de las antenas, dando lugar a una estructura en forma de maza que puede ser globosa o plana y adoptar diferentes formas según la especie. En la imagen vemos diferentes antenas. Los escolítinos son en su totalidad endófitos, pasando la mayor parte de su ciclo vital dentro de los tejidos de sus hospedadores, donde excavan galerías subcorticales como la que podemos observar, que abandonan solo durante breves periodos de tiempo al llegar a su fase adulta. Además, son en su totalidad fitófagos, alimentándose de un amplio abanico de materiales vegetales y mostrando diferentes tipos de mecanismos y estrategias de alimentación, siendo la floefagia, la chilofagia y la chilomicetofagia las estrategias alimentarias más comunes de este grupo. Los escolítidos también son vectores potenciales de hongos patogénicos y nemátodos. Es debido a sus características ecológicas que los escolítidos se encuentran estrechamente ligados al reino vegetal, siendo además considerados plagas importantes de coníferas y frondosas a nivel mundial, puesto que tienen la capacidad de atacar árboles sanos y llegar a producirles la muerte siempre y cuando se encuentren en densidades poblacionales muy altas. Sin embargo, es verdad que no todas las especies de escolítinos pueden llegar a causar la mortalidad de los árboles, ya que en condiciones normales muchas de ellas lo único que van a llegar a hacer es aportar sintomatología y daños a árboles que ya se encuentren debilitados. En Mallorca, concretamente, más de la mitad de la superficie forestal puede verse afectada por los daños de este tipo de coleópteros, por lo que en el año 2018 se creó la Red Balear de Evaluación y Seguimiento de Daños en Masas Forestales, que en abril de 2011 se instalaron trampas de interceptación de vuelo, como la que podemos observar aquí en la imagen, en 7 de las 22 parcelas de la red, con la finalidad de poder llevar a cabo la caracterización de las poblaciones de escolítinos y así poder elaborar estrategias y planes de gestión forestal adecuados para las masas forestales de Mallorca.
De esta manera se llevaron a cabo muestreos mensuales de abril de 2011 a diciembre de 2015, en los que se recogieron un total de 345 muestras. De este total de 345 muestras, se llegaron a determinar un total de 16 especies de escolítinos que fueron confirmadas por taxónomos expertos. Cabe decir que de estas 16 especies, solo se llegó al género de tres de los individuos y estos otros 3 se encuentran ahora mismo en determinación. Bueno, así pues, nos dimos cuenta durante la determinación de este estudio preliminar que la determinación de los escolítidos conlleva bastante problemática. Eso es debido a que son de muy pequeño tamaño y, por lo tanto, los caracteres que se deben observar son muy pequeños y, además, hay pocas claves de determinación para este grupo a nivel general que son normalmente poco visuales. Es debido a esto que nos planteamos los siguientes objetivos para este estudio presente. Queríamos elaborar con el nuevo trabajo una clave de determinación única que englobara todos los géneros y las especies de escolítinos presentes en Mallorca, que fuera lo más sencilla y visual posible. Y para ello, más concretamente, pretendíamos resolver la dificultad de algunos de los pasos de las claves de determinación de escolítinos. Queríamos elaborar una clave de determinación visual e interactiva y, a su vez, confeccionar una ficha entomológica para cada una de las especies de escolítinos presentes en la isla. Así pues, teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo, se eligieron un total de 26 individuos de las 13 especies de escolítinos determinadas anteriormente, que se llevaron a preparar al laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid para poder llevar a cabo o realizar imágenes de microscopía electrónica de barrido, para así poder observar los caracteres taxonómicos clave de cada una de las especies con más detalle. Para ello, se procedió al secado, a la deshidratación de las muestras, pasándolas de etanol al 70% a etanol al 100% durante al menos una hora y, posteriormente, se pasó al secado de las mismas en estufa. Una vez secadas las muestras, se procedió a su montaje sobre los soportes o stubs para microscopía electrónica de barrido y podemos observar en esta imagen cómo se pegaron en una lámina adhesiva de doble cara en cada uno de los stubs diferentes individuos, normalmente un individuo en posición dorsal y otro en posición lateral de cada una de las especies que queríamos observar. Y, además, también pegamos patas y antenas de las mismas especies. Posteriormente, y ya en el Servicio Interdepartamental de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, se procedió a la metalización en oro de las muestras con la finalidad de hacerlas conductoras para llevar a cabo bien esta técnica. Se realizaron un total de 11 horas y media de observaciones de las 13 especies que hemos comentado anteriormente y realizamos un total de 208 fotografías en microscopía electrónica de barrido en las que podíamos observar con más detalle caracteres taxonómicos clave como los tarsómeros, las antenas, las declividades elitrales, el pronoto de cada una de las especies, así como también se realizaron imágenes o planos generales de las especies. Bueno, en cuanto a la elaboración de la clave y de las fichas entomológicas, cabe decir que se realizó una ficha entomológica individual para cada una de las especies presentes en este estudio, que incluye información relevante de cada una de ellas, como puede ser su posición taxonómica, una breve descripción de la especie y después se explicaba la distribución, la biología, los hospedadores y los daños que éstas pueden causar. Estas fichas se acompañaban de fotografías completas de cada especie y de fotografías anteriormente comentadas de cada uno de los caracteres y después, en cuanto a la clave de determinación, simplemente se reescribieron algunos de los pasos, haciendo así la sintaxis más sencilla para el lector o para la persona que esté siguiendo los pasos de la clave de determinación. Además, la clave de determinación se acompañó de un glosario visual de 13 términos con descripciones para la interpretación de la misma clave y de más de 150 fotografías de microscopía electrónica de barrido.
Podemos observar ahora un pequeño ejemplo de la clave de determinación interactiva. Esta es la primera pantalla que nos aparece cuando la ejecutamos en el ordenador y simplemente clicando en el botón inicio vamos a llegar a las instrucciones de uso. Una vez que tenemos claras las instrucciones, podemos ir al glosario, donde clicando en cada uno de los términos aparecerá la pantalla correspondiente. En el glosario cada término va acompañado de imágenes aclaratorias y posteriormente pues podemos empezar la clave. La clave de determinación está siempre dividida en 2 pasos, A y B, y consta siempre de varias imágenes aclaratorias del paso, en las que simplemente haciendo clic encima de ellas pues se amplía la imagen y podemos observar ese carácter más al detalle. Volviendo atrás, pues podemos volver al paso y clicamos el carácter que decidimos, que hipotéticamente en este caso estamos viendo a la lupa para seguir con el siguiente paso y así, de una manera más rápida o menos, llegamos a la especie que estuviéramos observando a la lupa. Podemos ampliar... ¿Perdón? Fez 10 minutos agora. Ok, terminamos ya. Podemos observar todos los caracteres y consideramos que se ha logrado uno de los objetivos del trabajo, que era hacer una clave visual. En cuanto a las fichas entomológicas, solo decir que existen 13 que se encuentran pendientes de publicación y que constan de toda la información biológica de las especies para una buena gestión forestal. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta estaré encantada de resolverla. Disculpa. Obrigado. ¿Sí? Temos uma pergunta. A Miriam Gurpegui pergunta que software utilizaram para a construção da chave. Pues empleamos PowerPoint y linkamos con hipervínculos y después cerramos un poco el programario para que fuese como los antiguos PowerPoints que se ejecutaban solos cuando recibíamos una cadena por mail. No sé si es sencillo, el software no es complicado. Al ser una primera versión no nos complicamos mucho. Obrigado. Vou ver se chegaria mais alguma pergunta. E se os restantes oradores que estão aqui na sessão quiserem fazer uma pergunta, é só ligarem os vossos microfones. Eu, por acaso, não sei se me escapou, mas gostava de saber quanto tempo é que demorou a elaboração, desde pensar em fazer a chave até tê-la pronta. ¿Cuánto tardó? En elaborar la clave. Desde la idea. Pues entre una cosa y la otra es que al final es un trabajo en el que agrupamos trabajo de fin de grado y trabajo de fin de máster. Entonces, entre la caracterización, la determinación de todas las muestras, pues ponle que 2-3 años fácil, en completo, en conjunto. También el elaborar la microscopía electrónica es algo que se tiene que pensar y poco a poco. Sí, Okay. Vale. E no seguimento disso, quanto tempo é que demoraria a estender a fauna ibérica? Muchísimo. Pero es verdad que sería interesante hacer claves. Claro, nosotros empezamos en Mallorca porque al final es reducido, son pocas especies, son 16 especies y es relativamente rápido. Pero es verdad que se observan los caracteres mucho mejor. Cuando te tienes una imagen clara de microscopía electrónica, después a la lupa lo ves enseguida, ¿no? Y sería interesante hacer cosas así para, sí, entomología en general. Sí, muito bem. Gracias.
Mais alguma questão? Pelo menos no chat. Não há. Eu não sei se a Carla quer continuar a apresentar os oradores. Sim, podemos ir alternando. Sim, força. Então, já vamos passar então à segunda palestra desta sessão. E dou então a palavra ao Hugo Silva, que nos vai falar sobre Low Cost Digitalization of Small and Personal Entomological Collections. Ora, muito obrigado, Carla. Vou só então fazer a partilha. Ora, já estão a ver? Sim. Ótimo, perfeito. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Hugo Silva e eu faço parte da equipa da coleção de insetos da Universidade da Madeira e hoje venho falar-vos do caso de estudo da digitalização da coleção de insetos que temos aqui na Universidade da Madeira. Para contextualizar um pouco sobre pequenas coleções, são geralmente coleções muito importantes para a biodiversidade local e regional porque contêm dados de pequena escala que coleções de grande dimensão não têm. Geralmente todas as instituições e universidades têm muito poucos recursos para fazer a gestão destas coleções e um dos principais desafios deste tipo de coleções é mesmo a digitalização da informação presente e a gestão de bases de dados acessíveis a todos. Falando sobre a nossa coleção de insetos, o MACI, o espécime mais antigo que temos data do ano de 1988, mas formalmente a coleção começou em 96. Estimamos que tenha entre 15 mil a 20 mil espécimes e a área de distribuição geográfica é maioritariamente o arquipélago da Madeira. É constituída por espécimes secos e que têm origem maioritariamente em aulas de licenciaturas e mestrados da Faculdade de Ciências e em projetos de investigação. Não está digitalizada e também não tem um técnico a tempo inteiro para fazer a gestão e a manutenção desta coleção. A partir daqui nós decidimos então começar a digitalização desta coleção com a ajuda de voluntários digitais ou que trabalham online e para tal começámos a fazer a captura de fotografias das etiquetas dos espécimes da coleção que têm a informação que nós queremos passar para as bases de dados. Esta captura de imagens foi feita com uma câmera DSLR simples e foram tiradas fotografias de baixa resolução. E só uma nota aqui que a pessoa que tirou as fotografias é uma pessoa que tem prática na captura, preparação de material entomológico e manuseamento. Depois da captura de imagens, formámos então o que nós chamamos de álbuns, agrupámos as fotografias em grupos de 50 a 100 fotografias e numerámos-las sequencialmente de acordo com os códigos dos espécimes. Para isso utilizámos uma folha simples de Excel e o software Bulk Rename Utility. Aqui no Excel, numa primeira coluna, pusemos o nome das fotografias que nós queremos sequenciar. Depois, numa segunda coluna, o nome com o código que nós queremos colocar nessa fotografia. E depois o que o software faz é uma leitura do nome antigo ou do nome atual e coloca o nome na fotografia que nós pretendemos. Após a criação dos álbuns, fazemos então, carregamos esses álbuns no Google Drive para poder permitir a partilha do álbum com os nossos voluntários. Para além do álbum, fazemos também a partilha do Excel, onde eles fazem o processamento das fotografias e introduzem a informação das fotografias no Excel e também um guia que lhes permite ajudar nesse processamento. Relativamente ao Excel que os nossos voluntários usam. É um Excel que já está preparado para entrar no software Specify, um software open source que permite a gestão e a criação de bases de dados para coleções e foi também criado com base nos critérios do Darwin Code. E nós dividimos o Excel, são 65 entradas de informação e dividimos então em 8 grupos para facilitar também o trabalho aos nossos voluntários durante o processamento da informação. Os álbuns foram enviados via e-mail e foi sugerido um tempo de processamento de 1 mês aos nossos voluntários, mas este tempo é totalmente flexível e é ajustado à disponibilidade de cada voluntário. E eles começaram então o processamento dos álbuns com o suporte do nosso guia e, claro, a nossa equipa para esclarecer qualquer dúvida. Após a recepção do álbum processado pelo voluntário, nós preenchemos um pequeno Excel com as principais informações para podermos depois ir recolhendo dados e sabermos o ponto de situação. Após a entrega dos álbuns, se o voluntário assim o entender, nós enviamos um novo álbum.
Falando agora dos resultados das partes que vos falei até aqui, o período deste caso de estudo foi de março a julho de 2021 e para a parte da criação dos álbuns foram tiradas 3.375 fotografias, o que corresponde a 2.250 alfinetes. Estas fotografias foram agrupadas em 49 álbuns e a pessoa que esteve responsável por esta tarefa demorou 25 horas, o que dá aproximadamente, ou essa pessoa dedicou aproximadamente 1 hora e 25 por semana a esta tarefa. Para os resultados obtidos do processamento das fotografias pelos nossos voluntários. Não houve diferenças significativas no número de fotografias e o número de espécimes por álbum, e obtivemos um tempo de processamento entre menos de 1 dia, o 0, e 51 dias. E aqui temos diferenças significativas no tempo de processamento entre os diferentes voluntários. Fazendo uma extrapolação deste tempo para 100 fotografias, dá-nos então um tempo de processamento de meio dia a 100 dias. Estes resultados mostram claramente que o processamento destas fotografias dependem do voluntário, dependem do tempo que eles dedicam ao voluntariado e não é possível estabelecermos aqui um valor médio exato, sem erros, que nos indique o tempo de processamento para 100 fotografias, mesmo devido a esse facto que vos disse. Relativamente aos nossos voluntários, temos 8 voluntários que foram recrutados através de Facebook e Instagram e depois foram cumpridas algumas questões legais para regularizar o seu voluntariado aqui na Universidade da Madeira. E a nossa equipa criou algumas estratégias para os motivar durante este trabalho. Criámos uns níveis de desempenho em que o voluntário vai passando de nível consoante o número de fotografias que processa. Temos também um certificado que eles depois podem anexar ao currículo e que vem explícito o nível que eles atingiram quando terminam o voluntariado. Promovemos também algumas reuniões com eles, damos a conhecer o contributo pessoal neste voluntariado. Temos também os números gerais online no nosso site, que eles podem também consultar. Damos também a possibilidade de eles serem coautores nesta apresentação, de levarem a cabo campanhas de digitalização de 1 dia, onde eles podem replicar o conhecimento que aprenderam ao longo deste voluntariado com outras pessoas. E foi também falado a possibilidade de fazermos umas formações online sobre entomologia, mas por questões logísticas ainda não conseguimos fazer nenhuma. Para nós termos também acesso ao feedback dos nossos voluntários, eles responderam a um questionário online e através desse questionário foi possível traçar o perfil dos nossos voluntários, saber também as motivações que os levam a participar neste voluntariado e também saber a avaliação que eles próprios fazem sobre este voluntariado. Relativamente ao perfil dos nossos voluntários, eles têm entre 21 e 26 anos, são todos da área da biologia e a maioria deles é estudante. Há apenas um trabalhador e um trabalhador estudante. E todos eles, à exceção de um, já tiveram contacto com atividades relacionadas com o ambiente. As suas principais motivações são a aquisição de conhecimento, quer seja em entomologia ou na gestão de coleções, o melhoramento das suas capacidades pessoais, também a preparação profissional e o gosto ou interesse pela conservação da natureza. E agora, por fim, a avaliação que eles fazem do nosso voluntariado. Eles consideram que têm o acompanhamento por parte da equipa adequado e que os benefícios que eles adquiriram nesta experiência correspondem às suas expectativas. Os estímulos ou as motivações, as estratégias que eu vos falei há pouco para os motivar são importantes, mas, engraçado ou curioso, que não é o fator-chave para eles fazerem este voluntariado. Portanto, têm motivações intrínsecas. Consideram aqui o trabalho que fazem relevante e, de um modo geral, eles consideram que este voluntariado corresponde às expectativas que eles tinham quando ingressaram. Todos estes fatores em conjunto fazem com que os voluntários queiram, de um modo geral, continuar connosco no futuro, o que é bastante importante para nós podermos fazer a digitalização da coleção. Resumindo e concluindo, os resultados deste caso de estudo foram positivos e mostram que, apesar das diferenças entre os voluntários, parece-nos uma metodologia simples, rápida e sem grande investimento para se fazer a digitalização de pequenas coleções. Tem aqui os nossos contactos, caso precisem de alguma informação ou alguma ajuda. Tem também o site que vos convido a visitar da nossa coleção, onde tem informação sobre o voluntariado que vos falei e sobre a coleção. E obrigado pela vossa atenção.
Carla, está com o microfone desligado. Peço desculpa. Estava a agradecer ao Hugo pela excelente apresentação. Obrigado. E a salientar que é com um grande prazer que vejo esta apresentação neste congresso, nesta sessão, porque eu sou uma das pessoas que contribuiu para um dos projetos de investigação que mencionaste há pouco, cujo material está a integrar essa coleção, e que é com muito gosto que vejo essas coisas virem à luz e ficarem mais acessíveis ao resto da comunidade. Exatamente, e é mesmo também um pontapé de partida e uma motivação nossa, é mesmo que os espécimes que nós temos na coleção, que vieram de projetos de investigação, sejam depois também utilizados no futuro, não é? Que não seja só um depósito de insetos que foi de um projeto de investigação. E é isso também uma grande motivação para nós fazermos esta digitalização. E queria também dizer que, em relação a necessidades futuras que vocês tenham, por exemplo, de formação em entomologia ou isso, nos podem contactar na SPN, que nós podemos entrar em contato, pô-vos em contato com outras pessoas que possam ajudar eventualmente a ter formações online. Ok. Mas muito pronto, isto bem. é uma Excelente. parte. Isto é Ótimo. uma parte. Podem-me contactar em qualquer altura, através do meu contacto pessoal ou através da SPN, e Ok. podemos isso de pé. Muito bem, muito obrigado. Temos aqui uma pergunta da Inês Matos, Correto. que está a perguntar se vocês conhecem algum guia para começar uma pequena coleção pessoal e se existem muitos endemismos entomológicos na Madeira. Começando pela segunda parte da questão, que é aquilo que eu sinto mais à vontade de responder, sim, na Madeira nós temos muitos endemismos entomológicos, nós temos cerca de 3.000 espécies, mais ou menos, não sabe o número correto, e cerca de 800 a 900 espécies que existem na Madeira são endémicas. Portanto, sim, é um elevado número de endemismos entomológicos aqui na ilha. Portanto, é de extrema relevância o trabalho que nós estamos a fazer. Relativamente a um guia para começar uma pequena coleção pessoal, eu pessoalmente não conheço nenhum guia que tenha assim, as principais guidelines para se começar uma pequena coleção, mas eu diria que, primeiro de tudo, fazer saídas de campo, obviamente, coletar os insetos, e depois existem muitos artigos que falam sobre a preparação dos insetos, dependendo da ordem, e também a maneira mais fácil de os conservar e a melhor maneira de os conservar. Mas penso que, tanto como da nossa parte, como de outras pequenas coleções que existam no país, estamos total abertura para ajudar esse tipo de pessoas que queiram começar pequenas coleções. Obrigada, Hugo. Não temos mais nenhuma pergunta aqui na secção das perguntas. Só ver se há alguém que pôs noutra parte. Ok. Já temos as pessoas a dar os parabéns e a agradecer a apresentação. E há bem também, as pessoas estão na sessão aqui com o microfone, com a pessoa de intervir de viva voz. Se quiserem fazer alguma pergunta ao Hugo agora, aproveitem. Está tudo envergonhado. Não é? Ou então eu fui muito explícito e não há questões nem dúvidas. Não é? Pronto. Já Então- temos então. Não? Aparentemente não. Não é exatamente para colocar uma questão, mas é para no fundo reconhecer o trabalho, o interesse e para estimular a que realmente continuem nesse caminho. Em relação à pergunta que foi colocada pela Inês Matos, existe bibliografia, existem para além de artigos, como disse o Hugo, existem algumas publicações na forma de livro que se encontram online, mas se a Inês quiser depois contactar, eu indico como chegar a algumas delas. Não existem portuguesas, publicações portuguesas sobre isso, mas acho que isso não será o problema. Bem, eu aproveito, então... Não tenho a certeza se sou eu agora a seguir. Hein? É isso, era isso que eu ia dizer, aproveitava já e mantenha-se connosco. Ok. Eu passo desde já a apresentar a próxima. Eu apercebi-me há bocadinho que o Excel que recebi tem o horário desta sessão como começando às 16, mas obviamente que era uma gralha, porque o período de coffee break terminava às 15, portanto tinha que ser. Está certo, pronto. Pedimos desculpa pela incorreção e agradecemos o facto de ter estado atento e ter conseguido vir à hora. E passamos então, desde já a apresentar José Manuel Silva, do Museu de História Natural e Ciência da
da Universidade do Porto, que vai fazer uma comunicação sobre as coleções entomológicas do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Portanto, força. Ok, vou começar por partilhar a apresentação. Confirmem, por favor, se estão a vê-la. Está tudo. Ok. Muito bem, então eu vou começar. O meu objetivo com esta apresentação, ou os meus 2 objetivos com esta apresentação, é de uma forma muito breve dar a conhecer, por um lado, as coleções que temos, que coleções são, o que é que incluem genericamente, e por outro dar a conhecer que estas coleções, o próprio museu está nesse estado, estão em reorganização, em recuperação nos casos em que isso é necessário, e, no fundo, há progressivamente a ser preparadas para estarem disponíveis para estudo, para consulta. Ou seja, que estamos, ao fim, depois de algum tempo em que isso não aconteceu, estamos abertos, open for business, como dizem os ingleses. Muito brevemente, em termos de introdução, eu posso dizer que o atual Museu de História Natural e da Ciência é o resultado de mais de 140 anos de evolução, que se iniciou no século XIX como Gabinete de História Natural da então Academia Politécnica do Porto. Ao fim de uns poucos anos foi convertido em Gabinete de Zoologia, ou por outra foi dividido em 2 gabinetes, um dos quais o de Zoologia. Mais tarde evoluiu para Museu de Zoologia e assim ficou durante muitas décadas, até 1996. Nessa altura foi criado o Museu de História Natural da Faculdade de Ciências, que resultou da fusão de vários museus que existiam nos vários departamentos da Faculdade de Ciências. Antropologia, Mineralogia, Paleontologia, a Zoologia e alguns outros núcleos. O museu atual é a evolução desse Museu de História Natural por fusão, por união ao Museu da Ciência da Faculdade de Ciências. E já não são museus da Faculdade de Ciências, mas sim da própria universidade. Isto aconteceu em 2015. Devido a essa história e ao facto de resultar da junção de diversas coleções, o atual museu tem uma grande variedade de coleções de muitas áreas da história natural. Por exemplo, mineralogia, paleontologia, o herbário da Universidade do Porto está incluído no museu, antropologia, etnografia e, claro, o que nos traz aqui hoje, a zoologia e mais concretamente, a entomologia. Relativamente à entomologia, as coleções entomológicas mais antigas que temos no museu vêm do século XIX. A história das coleções entomológicas começa no século XIX e ainda não terminou porque, primeiro, temos como caso de incorporação mais recente de uma coleção o início do ano passado, isto excluindo algumas pequenas coleções de contexto académico resultantes de estágios ou de teses de mestrado que vão sendo feitas e incorporadas no acervo do museu, mas pensando em coleções grandes, significativas, a mais recente entrou no início do ano passado. No fundo, podemos falar de 8 coleções principais, há algumas pequenas coleções que não são só estas de caráter académico recente, há algumas coleções mais pequenas que já cá estão há cerca de 80 anos, 100 anos às vezes, e temos então uma coleção moderna, uma coleção que está permanentemente em crescimento, quer com colheitas que vão sendo feitas por mim ou por outras pessoas, ou por ofertas avulsas de um ou de alguns exemplares, consoante as circunstâncias. Em termos de dimensão, neste museu as coleções entomológicas constituem a maior coleção, o maior núcleo em termos de exemplares. A última estimativa que temos ultrapassa os 560 mil, num museu que tem neste momento algo como 900 mil exemplares, objetos, peças, etc. Essas 8 coleções de que falei estão aqui discriminadas, juntamente com, em alguns casos, uma estimativa, que é indicada pelo asterisco, noutros casos pelo número concreto que temos inventariado de exemplares. E os grupos principais representados em cada uma. De longe, a coleção com mais riqueza em termos de número de exemplares é a coleção O Item da Terra, é uma coleção que também entrou recentemente no museu, entrou há cerca de 5 anos, e que é uma coleção que inclui alguns grupos que não estão representados em nenhuma das outras coleções, como por exemplo os tricópteros e os plecópteros.
Temos coleções exclusivamente de um grupo, como a coleção Correia de Barros, que é só de coleópteros, a coleção Silva Cruz, que é só de lepidópteros, e a coleção Bill, que também é só de lepidópteros, e temos várias coleções com uma variedade grande de grupos, ainda que às vezes um grupo domine claramente, como acontece na coleção Tristão Branco, que é composta por 50 mil e poucos exemplares, dos quais mais de 49 mil são coleópteros. Portanto, o resto são representações realmente pequenas de outros grupos. Uma vista slide a slide de algumas destas coleções e de um ou dois factos-chave sobre elas. A coleção O Item da Terra foi elaborada pelo engenheiro homónimo e é, que nós saibamos, a maior coleção entomológica individual que existe no país. Os 350 mil exemplares são, de facto, um número enorme. É uma coleção de referência da fauna portuguesa de Tricóptero, um grupo a que praticamente só o engenheiro Item da Terra se dedicou, e tem uma representação muito grande de exemplares em estado de larvar. Portanto, é uma coleção que cobre as duas fases do ciclo de vida dos tricópteros de uma maneira incrivelmente representativa, tanto taxonomicamente como em termos de distribuição, porque há amostras, há colheitas feitas em todo o país, tudo o que é rede hidrográfica do país. Desfolhando aqui as coleções por ordem decrescente do número de exemplares que incluem, temos então a coleção Correia de Barros, exclusivamente de coleópteros, uma coleção muito importante da fauna paleártica, da fauna portuguesa, e fruto da naturalidade e do facto de ter vivido toda a vida em Trás-os-Montes. É a melhor coleção que se conhece da fauna de Trás-os-Montes. Ele colheu outros grupos que depois partilhou com outros naturalistas, com certas instituições, e que, portanto, também têm algumas boas coleções de Trás-os-Montes graças a isso. No caso dos coleópteros, esta é, de facto, a melhor, a mais numerosa e mais diversa. A coleção Tristão Branco é uma coleção praticamente, como eu disse, só de coleópteros, tem 700 e poucos exemplares de outros grupos, e de coleópteros Scaraboidea. É uma coleção com uma grande diversidade de espécies, mais de 2.000, tem uma boa representação da fauna portuguesa, mas também tem espécies de todos os continentes, e tem um facto muito importante, que é o facto que é incluir tipos nomenclaturais os exemplares tipo de aproximadamente 100 taxa, descritos quer pelo engenheiro Tristão Branco, quer por pessoas com quem ele se relacionava e que, portanto, depositaram alguns exemplares quando descreveram as espécies nesta coleção. No total são cerca de 550 exemplares tipo, e têm aqui a vista de uma caixa com tipos das que inclui esta coleção. Uma das coleções mais antigas é a coleção Braga Júnior. É uma coleção que foi feita entre o século XIX e o início do século XX e que tem predominantemente espécies de coleóptero e lepidóptera sul-americanas. É uma coleção também bastante grande, está em inventariação e só se consegue fazer uma estimativa do número de exemplares neste momento na casa dos 50 mil. Não há muito mais que se possa neste momento dizer. Uma coleção muito importante de lepidóptera é a coleção Silva Cruz. A estimativa que temos neste momento é de cerca de 30 mil exemplares, dos quais metade são de Portugal continental. Tem uma representação muito boa da fauna portuguesa em termos taxonómicos e, embora mais centrado no norte de Portugal, tem também uma importante representação de localidades portuguesas, embora por uma questão de facto da Dona Maria Amélia ter vivido no Porto, ter mais colheitas feitas no norte de Portugal. É uma coleção que tem sido estudada ao longo dos anos e ainda muito recentemente saíram alguns artigos em que partes de determinadas espécies foram reanalisadas e houve correções, identificações, espécies que foram retiradas da lista de Portugal porque eram os únicos registros que existiam, situações desse género, e, portanto, uma coleção que continua a ser utilizada para o estudo e para a melhoria do conhecimento da fauna de borboletas de Portugal. Desculpa, falta um minuto. Ok.
A coleção de Tenente Coronel António Figueira também está no museu há cerca de 5 anos. Tem uma componente africana, principalmente de Angola, muito significativa, mas uma boa representação das faunas de Lepidoptera e Coleóptera de Portugal, e depois alguma representação de outros grupos mais pequenos, menos diversos da nossa fauna. A coleção Bill é uma coleção que vem também do século XIX, início do século XX, única e exclusivamente de Lepidoptera, mas com uma grande diversidade, quer taxonómica, quer de proveniência geográfica dos exemplares. Finalmente, a coleção Francisco Newton, bastante mais pequena do que as outras, mas muito interessante, é uma coleção exclusivamente proveniente de Angola, colheitas feitas entre 1913 e 1905, os coleópteros são o grupo mais bem representado, mas tem diversas outras ordens, das quais as principais são também hemípteros, ortópteros e himenópteros. Para terminar, e no fundo voltar ao que eu dizia no início, estas coleções estão todas a ser inventariadas, estão a ser informatizadas e, paralelamente, a ser transferidas para caixas novas que são alojadas em condições controladas na nova reserva de zoologia que o museu tem e passam dessa forma a estar acessíveis para estudo, para consulta à comunidade científica, e eu aproveitei para pôr aqui o mail de contacto, que não precisam tomar nota agora, está disponível no site do museu quando precisarem. Obrigado, agradeço desde já a visita por onde nos guiou ao museu. E aproveito também para fazer a primeira pergunta. Esta coleção eles estão a inventariar e a digitalizar. Estará acessível para consulta ou para visualização online, por exemplo? O digitalizar, informatizar em termos de base de dados, nesta fase ainda estamos e temos cerca de, neste momento, de 15% de informatização feita, o que parece pouco, mas corresponde a cerca de 80 mil exemplares. A coleção é muito grande e, portanto, é uma das tarefas que está a ser feita, vai progredindo, mas ainda não está no horizonte a digitalização no sentido de imagens a uma grande escala. Não. De qualquer maneira, o acesso ao público geral estará vedado, ou pelo menos... Nas condições em que estamos, com o museu ainda em renovação, ainda em obras, não temos exposições que incluam os insetos. Grande parte das coleções estarão sempre na reserva, são coleções com utilização predominante científica e, portanto, estarão sempre... não é invisíveis, nós até temos de vez em quando algumas iniciativas... Mas pelo menos resguardadas. Sim. Depois virão com certeza a ser utilizadas, exatamente, virão com certeza a ser utilizadas para exposições especificamente ou de âmbitos mais alargados do que a entomologia, mas a grande parte das coleções nem sequer é possível expor coleções tão grandes. Aproveito então também para fazer aqui a pergunta da Inês Matos, se incluem espécies invasoras na coleção. Sim, as coleções estão a ser enriquecidas de uma forma contínua e temos, por exemplo, nos últimos anos temos espécimes de vespa asiática, temos de gorgulho das palmeiras que vão sendo, às vezes até são exemplares que são submetidos para identificação e que depois ficam na coleção, e algumas outras espécies exóticas também. Estou-me a lembrar destas duas que são problemas mais recentes para a nossa biodiversidade e economia. E pela Tatiana Moreira, se vai manter as coleções separadas para autor ou integrar? As coleções, a transferência, por exemplo, que está a acontecer para caixas novas é muito democrática. As caixas são iguais para todas as coleções, são guardadas todas no mesmo sítio, mas as coleções são mantidas individualizadas. As coleções históricas são mantidas individualizadas, ou seja, há uma caixa em que começa uma coleção e acaba noutra caixa, e para as outras coleções a mesma coisa, não se misturam, não se faz uma organização taxonómica nestes casos. Faz-se dentro da coleção, mas não na macro coleção.
Ok, agradeço. Acabo terminando com os cumprimentos que lhe estão a ser transmitidos Obrigado. no chat. Dá só para fazer mais uma questão rápida? Já agora sim, peço desculpa. Ok, obrigado. Bom, primeiro, parabéns pela excelente apresentação. É muito interessante saber sobre as vossas coleções. Eu é mais relacionado também com a temática que vim apresentar, que é a gestão da base de dados. Primeiro, qual é que é a base de dados que vocês utilizam, se já utilizam alguma? Como é que fazem essa gestão da base de dados? E depois, se vocês já têm alguma informação disponibilizada para o público em geral e como é que têm essa informação disponibilizada? Sim. Base de dados, sim, temos base de dados, não está ainda em utilização de forma transversal entre as coleções, porque é uma aquisição recente. O que se faz, o que eu, por exemplo, faço no dia a dia é trabalhar em Excel, tabelas de Excel que depois serão importadas pela base de dados. É uma base de dados criada por uma empresa especializada nesse serviço. Disponibilização ao público vai existir quando a base de dados tiver a informação à medida que a informação estiver introduzida na base de dados, mas realmente é um processo muito recente e que ainda não está implementado. Por isso a única coisa que está neste momento disponível para o público são números de nomes de grupos, números de exemplares e percentagens de informatização, esse tipo de informação, síntese mesmo da informação. Respondi a tudo? Sim, acho que sim. Estamos no mesmo barco, em escalas diferentes, mas é isso. Exatamente. Ok, exatamente. obrigado. Nada, cumprimentos. Ok, vou voltar ao anonimato. Obrigado. Passaremos então à próxima. Carla, por favor. A seguir temos então a intervenção da Lola, que nos vai falar das diferenças na ecologia, distribuição e hipóteses filogenéticas das duas espécies paleárticas de cinipídeos galícolas. Quando quiser, a Lola pode partilhar a sua apresentação. Yeah. Can you see it? Yes? Hola, bueno, pues yo soy Lola y os voy a hablar de este trabajo sobre ecología, distribución e hipótesis filogenéticas de dos especies de avispas de las agallas, Andricus centrimitratus y Andricus pictus. Estas dos especies, se trata de dos especies hermanas presentes en la península ibérica, de la familia Cinipidae, que tienen un fenotipo extendido de las agallas muy diferenciable y una forma muy característica, y que a pesar de ser especies hermanas, pues tienen aparentemente una distribución bastante distinta. Estas dos especies tienen un ciclo de vida heteroéfico, en el cual la generación partenogenética se desarrolla sobre un roble marcescente, Quercus pyrenaica, Quercus faginia o Quercus humilis. La generación bisexuada, si bien en ninguna de estas dos especies está descrita, sabemos que se desarrolla sobre Quercus suber o sobre Quercus cerris. El objetivo de este trabajo es describir la distribución de estas dos especies y comprobar si efectivamente la distribución es complementaria. Describimos la distribución mediante modelos de idoneidad del territorio basados en requisitos ambientales y posteriormente tratamos de darles una explicación filogeográfica. Para hacer este trabajo teníamos lo primero que necesitábamos era recopilar datos de presencia de estas dos especies, para lo cual acudimos a fuentes bibliográficas por un lado y por otro lado a distintas bases de datos de ciencia ciudadana como GBIF, eNaturalist o biodiversidad virtual, y además añadí una observación propia. Los datos de presencia, para cada una de nuestras especies tomamos el 75% de los datos de presencia obtenidos y los comparamos con las variables predictoras que obtuvimos de Worldly
para llevar a cabo una serie de modelos y crear un modelo de consenso en base a distintos algoritmos. Este modelo de consenso lo evaluamos con el 75% de los datos, con el 25% de los datos de presencia que todavía no habíamos utilizado, y para hacer un AUC externo, en el cual utilizamos el criterio por el cual un valor de entre 0,8 y 0,9 significaría una discriminación excelente, entre 0,6 y 0,8 aceptable y 0,5 de AUC sería una no discriminación. Una vez hechos ambos modelos, con los modelos finales, comparamos los resultados, comparamos las variables predictoras más influyentes para cada uno de los modelos y vimos cuáles eran los valores de estas variables en los puntos de presencia y los puntos de pseudoausencia, para comprobar que había diferencias. Además, comparamos estos modelos con los mapas de distribución de los árboles hospedadores de estas especies. Los datos de presencia de estas especies que podemos recopilar tenían características bastante distintas. Los datos de Andricus entrimitatus provenían en su mayoría de fuentes de datos de ciencia ciudadana, mientras que los de Andricus pictus provenían principalmente de la bibliografía. Esto tiene una implicación que es que los datos de Andricus entrimitatus eran mucho más recientes en general, mientras que los datos de Andricus pictus provenían principalmente de una serie de estudios llevados a cabo por José Luis Nieves Aldrey, además, en la década de los años 80, y están muy concentrados en este periodo de tiempo y no son tan recientes. Esto es la distribución de los datos de presencia que obtuvimos y que ya se puede ver a simple vista que tiene una distribución bastante distinta. Y estos son los modelos finales que obtuvimos. Andricus entrimitatus se encuentra principalmente al noreste del Valle del Ebro, mientras que Andricus pictus se encuentra más distribuido por la península, principalmente en zonas de cadenas montañosas, también en la costa portuguesa, en el sistema central y en distintas cadenas montañosas del sur de la península y del norte de África. Aunque parece que los modelos parecen decir que las especies solapan en zonas de la cornisa cantábrica, esto realmente no es así. Más adelante explicaré por qué. Nuestros modelos presentan en la evaluación concluimos que la discriminación de ambos modelos era excelente, aunque el modelo de Andricus entrimitatus es algo mejor y que esto podría ser por una parte por el distinto origen de los datos, dado que los datos de Andricus entrimitatus son mucho más recientes, mientras que los de Andricus pictus son más antiguos y por tanto eso podría incluir algún sesgo en las variables climáticas. Las variables que más peso tuvieron para describir el modelo de Andricus pictus fueron la temperatura media del cuarto más cálido, teniendo preferencia Andricus pictus por temperaturas más suaves, y las precipitaciones del cuarto más seco, teniendo preferencia por algo más de precipitaciones del cuarto más seco, lo cual concuerda con los mapas que hemos visto, en los cuales tiene preferencia sobre todo por cadenas montañosas, por zonas más montañosas. Andricus entrimitatus, por otro lado, las variables que más peso tenían eran precipitación del cuarto más cálido, teniendo preferencia por más precipitaciones en el cuarto más cálido, y precipitación del cuarto más seco no era significativa, pero tenía un peso muy grande. Como era importante en ambos modelos, hicimos una comparación entre los valores en los puntos de presencia de una especie y los de la otra, y vimos que Andricus pictus tiene tolerancia por menores precipitaciones en el cuarto más seco, lo cual también cuadra con los con los mapas que hemos mostrado hace un momento, por los cuales se ve que Andricus entrimitatus tiene preferencia por climas menos secos durante el verano, algo más atlánticos. Comparamos los modelos con la distribución de los árboles hospedadores y vimos que los puntos de Andricus pictus cuadran muy bien con la distribución de Quercus pyrenaica y Quercus faginea, y Andricus entrimitatus se encuentra siempre en el área de distribución de Quercus humilis.
esta especie también está descrita sobre Quercus robur. Hay algunas observaciones, pero las observaciones que conseguimos recopilar no eran muy numerosas y en una zona, y se daban todas ellas en la misma zona, en una zona en la que Quercus robur suele hibridar con otros quercus y, por tanto, pues sería difícil de identificar. Por tanto, creemos que realmente esta especie es exclusiva de Quercus humilis. Aunque en estos mapas parece que todos estos robles se encuentran en la zona de la cornisa cantábrica, realmente en esa zona sus abundancias son muy bajas. Están presentes, pero la abundancia es lo suficientemente baja para que creamos que por esto las especies no se encuentran presentes en esta zona. Por tanto, el Valle del Ebro sí que funciona como una barrera, dado que no se encontraría ninguna de las especies de roble que requieren estas especies. Estos serían acabo de hablar de los árboles sobre los que se desarrolla la generación partenogenética y estos serían los robles sobre los que se desarrolla la generación bisexuada. Viendo las distribuciones, tenemos que suponer que Andricus pictus desarrollaría esta generación sobre Quercus sube y Andricus entremitratus podría estar asociado a Quercus cerris en muchas zonas y en algunas zonas, a falta de Quercus cerris, al no estar presente Quercus cerris, tendría que desarrollarse sobre Quercus suber, sobre todo en la zona de Cataluña, en la península ibérica. Por último, proponemos una serie de hipótesis filogeográficas para explicar estas dos distribuciones, por qué dos especies hermanas tienen distribuciones tan distintas. La primera propuesta es que al llegar desde el continente asiático hacia Europa, entraran por costas distintas del Mediterráneo, llegando Andricus pictus por el norte de África en una época en la que el clima era distinto y se encontraban las especies de Quercus necesarias, y Andricus entremitratus entrando por el norte, por Europa, y encontrándose en el Valle del Ebro con una frontera en la que no llegan ni a mezclarse. Entonces, la barrera geográfica que produciría la especiación sería el Mediterráneo. La segunda propuesta que tenemos es que estas especies se separaran en distintos refugios glaciales, que el antecesor de ambas especies se encontraba presente en Europa y durante las glaciaciones una población quedara en la península ibérica, dando más tarde lugar a Andricus pictus, y otra población quedaría en la península itálica, dando más tarde lugar a Andricus entremitratus. Y esto también explicaría su asociación a distintos árboles y la distribución también de los árboles a los que están asociadas. Un minuto para acabar. Sí. Pues rápidamente las conclusiones es que efectivamente estas especies muestran una distribución complementaria delimitada por el Valle del Ebro. Esta distribución puede deberse tanto a que tienen preferencia por condiciones climáticas distintas como a que la distribución de los árboles sobre los que aparecen es distinta y proponemos pues, estas dos hipótesis filogeográficas para explicar su distribución. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. Otra charla muy interesante. Quería pedir a la asistencia quien tiene preguntas para hacer que las coloque. Para los intervenientes que están en la sesión pueden abrir el micrófono y hablar. Y para los restantes pueden hacerlo por los chats o por lo Q&A. Está toda a gente com vergonha e ninguém quer fazer temos uma perguntas. pergunta do Francisco Nunes. Além de considerar a apresentação interessante, gostaria de perguntar se tens alguma explicação da diferença entre o nicho de A. pictus e de Quercus faginia. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que no lo he oído muy bien. Si tienes alguna explicación de por qué existe esa diferencia en el nicho de A. pictus y Quercus faginia. Diferencias entre el nicho de Andricus pictus y Quercus faginia. Andricus pictus puede darse tanto en Quercus faginia como en Quercus pyrenaica, tiene preferencia por las dos. En general, Quercus faginia tiene mayor tolerancia a la sequía y aparece en suelos más básicos,
y Quercus pyrenaica suele aparecer en las zonas más ácidas, pero realmente son bastante parecidos. Y Andricus pictus, por lo que hemos visto, no tiene una gran preferencia por ninguna de las dos. En la zona en la que haya una o la otra puede aparecer en las sobre los dos árboles. No sé si he respondido a la pregunta. Vamos esperar que o Francisco tenha entendido assim. Entretanto, se alguém mais tiver perguntas, por favor. Há uma da Silvia Castro, que era dessa apresentação, e pergunta se há alguma zona de contacto na distribuição das duas espécies. ¿Si hay zonas de contacto entre la distribución de las dos especies? Sí. No, realmente no. O no que hayamos, no lo hemos encontrado. Las zonas en nuestros modelos sí que predicen zonas de presencia de las dos especies solapadas, pero en las zonas en las que lo predice realmente las especies sobre los robles marcescentes sobre los que tendrían que aparecer son tan poco abundantes que es muy difícil pensar que las especies puedan llegar ahí. O sea que realmente no se solapan en ningún momento. Gracias. Só a perguntar se alguém aqui tem algo a dizer mais. Então, podemos passar ao seguinte orador, Nuno. Sim, ok. Muito obrigado, Lola. Muchas gracias. Passaremos então ao Fernando Doblado Garcia. Fernando Doblado Garcia, do Departamento de Biodiversidade, Ecologia e Evolução da Faculdade de Ciências Biológicas, Espanha. Com a comunicação no estudio de la selección de excrementos por estímulos visuales y olfativos de escarabajos coprófagos. Por favor. Bueno, buenos días, lo primero de todo, y muchísimas gracias por dejarme participar en el 19º Congreso de Entomología Ibérico. Y bueno, como bien ha dicho, mi nombre es Fernando Doblado García y les voy a hablar sobre un estudio de la selección de excrementos por estímulos visuales o olfativos de escarabajos coprófagos. Este es el índice que vamos a seguir en toda la presentación. En primer lugar, voy a hablaros un poco de las generalidades del orden Coleoptera. Como bien sabéis, es el grupo de especies es el grupo de animales con mayor número de especies, unas 350.000, que se agrupan en unas 200 familias. Y bueno, esta gran variedad ha hecho que haya multitud de formas, de morfologías, de adaptaciones. Entre ellas, obviamente, es el nicho trófico, por así decirlo. Y entre estos se han adaptado a melifagia, silofagia y, en nuestro caso, es la coprofagia, que es la ingestión voluntaria de heces como fuente de alimento. Pues bien, nos vamos a centrar ahora en la superfamilia Scarabaeoidea, que consta de 14 familias, de las cuales la familia Scarabaeidae y Geotruppidae son coprófagas. Entre ellas aquí tenemos un ejemplar de Otophagus vacca, que pertenece a la subfamilia Scarabaeinae, Aphodius foetidus, que pertenece a la subfamilia Aphodidae, y Tolectes lusitanicus, que pertenece a la subfamilia Geotruppidae. Aparte, estos escarabajos coprófagos siguen sus propias estrategias dentro del excremento. Está la estrategia paracópida o tuneladora, que consiste en realizar galerías y túneles debajo del excremento donde se depositan los huevos. La telecóprida o pelotera, que es la más conocida por nosotros, y bueno, consiste en realizar pequeñas bolitas o esferas donde introducen sus huevos y movilizan de forma horizontal. La endocópida o moradora, que consiste simplemente en vivir dentro del excremento, y la cleptocópida, que consiste en parasitar tanto los túneles y las galerías como las esferas de los paracópidos y de los telecópidos. Pues bien, ¿qué tienen de importante los escarabajos coprófagos? Bueno, pues intervienen en diferentes procesos ecológicos como el reciclado de la materia orgánica, debido a su actividad y las condiciones aerobias del suelo, hacen que proliferen las bacterias amonificadoras del suelo, aumentando así el nivel de nitrógeno, que es muy importante para la producción primaria, ya que es un nutriente limitante en el suelo. También intervienen en la bioturbación, ya que, como os he dicho, movilizan grandes cantidades de suelo, haciendo así que aumente la porosidad y la aireación,
los cuales están directamente relacionados con la productividad del suelo. Por otra parte, interviene en la dispersión de semillas, de esto de una manera más accidental, ya que, bueno, las semillas, como ya sabéis, no las digieren los animales y caen directamente en el excremento, y ellos, como ocupan parte de su espacio vital, bueno, pues las retiran de alguna manera o incluso las son capaces de enterrar en las bolas o en las galerías que hacen, haciendo así que estas semillas proliferen. Y por otra parte, tienen una función secundaria en la polinización, ya que algunas especies de plantas necesitan de escarabajos coprófagos, aunque es verdad que son muy pocas, pero tienen un carácter muy obligado. A continuación os voy a hablar un poco de la historia evolutiva de los escarabajos coprófagos y su relación con los vertebrados terrestres. Pues bien, se saben que llevan vínculos de evolución desde hace unos 40 millones de años, ya que los escarabajos coprófagos se han especializado mucho en la explotación y en su hábito de cría de los excrementos de estos animales. Es así que, bueno, nuestros objetivos de este trabajo han sido dilucidar qué mecanismos o sentidos utilizan principalmente para elegir el excremento o, digámoslo así, qué estímulos visuales u olfativos influyen más en su elección. Vamos a establecer qué preferencias priorizan y, debido a los procesos ecológicos que os acabo de comentar, cómo realizar y promover trabajos de conservación. Pues bien, el trabajo se ha llevado a cabo este año en una finca en la Comunidad de Madrid, que se encuentra en la parte noroccidental y, bueno, que tiene una función eminentemente ganadera y con un clima mediterráneo continental. Con respecto al diseño muestral y el diseño experimental y las tomas de muestras, esta fue la parcela. Aquí fueron 4 muestreos, en abril, mayo, junio y julio. Se establecieron 5 puntos de muestreo con 4 trampas cada uno y 2 controles pues para eliminar la variable cebo. Ahora os voy a explicar un poco las trampas que pusimos. Eran modelos CSR, cebo superficie rejilla, que, bueno, no es más que un recipiente hondo que se introduce a ras de suelo con agua y detergente. Encima se pone una red de luz de malla amplio para que entren los escarabajos más voluminosos y encima se pone el cebo. En este caso, para hacer una distinción, digamos, olfativa, pusimos cebos de 2 animales diferentes. Uno era vaca y otro era ciervo. Ambos tienen unas formas de vivir diferentes. Vaca es predominantemente un animal de llanura y come, bueno, pastos y tal. Y el ciervo es un animal más de bosque y se alimenta de brotes tiernos de árboles y matorrales. Y lo que hicimos para ver su estímulo, digamos, visual fue manipular los excrementos de manera que el A sería el excremento normal de vaca, el que se encuentra en la naturaleza, y el B de ciervo. Y el C sería el manipulado de vaca para que se asemejase al de ciervo y el D sería el manipulado de ciervo para que se asemejase al de vaca. A continuación, bueno, pues tomamos las muestras de cada uno de los barreños, se secaron y se identificaron todas las especies de escarabajos que nos interesaban, gracias a estas 2 guías que tenemos por aquí, y una vez tuvimos los datos en bruto, procedimos a hacer análisis estadísticos pues, para ver a la abundancia, qué variables independientes influían más, se comprobó el anidamiento y, bueno, índices de especificidad y fidelidad. Aquí tenemos los resultados. Parte de los resultados, bueno, se analizaron un total de 80 trampas con 1.141 ejemplares de 27 especies diferentes. Tenemos de la subfamilia Scarabeinae, tuvimos 650 individuos, están aquí marcados en negrita toda esa familia, y la subfamilia Aphodinae tenemos aquí sus 14 especies, y no se recolectaron individuos de la familia Geotrupinae. Y por último, he puesto aquí 2 tablitas. Claro, nosotros al fin y al cabo todos los resultados eran a partir de tablas y aquí podemos ver un poco los datos que tuvimos que voy a proceder a explicar a continuación. Pues bien, sacamos estas conclusiones que ahora mismo discutiré con vosotros sobre el trabajo realizado. El origen verdaderamente influye en la atracción de los escarabajos, si bien, como he comentado, había trampas de 2 animales diferentes. Pues bien, se vio que la vaca, el excremento de vaca, atrae muchísimo más que el excremento de ciervo. ¿Por qué? Bueno, pues el excremento de vaca es un excremento más voluminoso, mucho más húmedo y que expulsa, por tanto, un mayor número de compuestos orgánicos volátiles que los escarabajos son capaces de oler. A diferencia del de ciervo, que son esferas chiquititas y muy secas y no emiten tanta cantidad de estos compuestos orgánicos volátiles con los que se guían. La configuración de los excrementos, o sea, nosotros hicimos ese trabajo manual de que se pareciesen unos a otros, no influyó para nada
se vio perfectamente en los datos que ninguno era significativo, entonces, por tanto, podemos decir que era el olfato el que verdaderamente tenía su peso en la elección de esos escarabajos para ir al excremento. Con respecto a las variables independientes que más influyeron, además fueron el clima y la fecha de muestreo, sobre todo en los afodinos. Como ya he dicho antes, los afodinos tienen un origen paleártico y la zona en donde nos encontramos tiene un clima mediterráneo continental. Esto hace que estén, digamos, peor adaptados a las condiciones climáticas de aquí y además son considerablemente más pequeños que los escarabinos, por lo que no tienen mecanismos fisiológicos capaces de termorregular eficientemente. Como ya he dicho, los ejemplares muestreados eran todos miembros de una misma comunidad, pero es verdad que la comunidad dentro de los excrementos de vaca era muchísimo más rica y más abundante que los excrementos de ciervo. Y bueno, con respecto a la especificidad y la fidelidad, que se hicieron diversos test, pues son muy útiles para trabajos de conservación, puesto que podemos seleccionar de alguna manera los excrementos que más individuos y más especies contengan para que no sean eliminados, o de qué manera podemos favorecer que estos excrementos, en este caso el de vaca, permanezca en el ecosistema, y es tan fácil como que hacer que los pastos, el ganado esté en el medio ambiente, vaya, no estén en establecimientos cerrados. Y nada, bueno, aquí tenemos un poco de la bibliografía que he utilizado para realizar esta presentación, y muchísimas gracias a todos por vuestra atención, espero que os haya gustado. Agradeço, Fernando, pela sua apresentação, e acaba por ser eu a abrir as questões. Nas conclusões concluem que, e peço desculpa, eu vou falar em português porque eu não gosto de maltratar as outras línguas, e por uma questão de respeito prefiro falar numa língua que domine, e acabamos por nos entender. Mas a origem do excremento influencia a seleção, e frisou a questão das características físicas e, portanto, a umidade que levará à libertação de compostos orgânicos voláteis e que servirá de chamariz aos escaravelhos. Sabem se há, por exemplo, se poderá ser consequência também do tipo de alimentação do animal que deu origem aos excrementos? Si el tipo de alimentación influencia después no... Eso es. Claro, aunque sean dos animales, son dos animales rumiantes, pero el tipo de digestión es diferente y su alimentación es diferente. Y es verdad que animales que se alimentan, por ejemplo, de más pasto, como puede ser la vaca o el búfalo, al final son los que más atraen a animales como el ciervo, que se alimentan de otro tipo de plantas. Y sí que es verdad que el alimento influye bastante en esos compuestos volátiles que luego son los que intervienen para que los escarabajos lleguen. Ok, obrigado. Se, entretanto, alguém tiver mais questões... Novamente, se os oradores também quiserem intervir... Pronto, sendo assim, encerro a comunicação do Fernando e passaremos então ao último. Muito obrigado, Fernando. Por favor, Carla. Muito obrigada, Fernando. Vamos então passar à da última apresentação deste painel, que vai ser dada pela Sónia Ferreira, que nos vai falar de Portuguese Moth Sorting Taxonomy while Building a DNA Barcoding Reference Library. Quando quiseres, Sónia, podes partilhar a tua apresentação. Acho que neste momento já devem conseguir ver a apresentação. Confirmado. Ok, eu vou fazer a minha apresentação em inglês, so I will switch to English, and I will be presenting about Portuguese moth and some really cool things we have been finding while building a DNA barcoding reference library. So, DNA barcoding is the use of a very short genetic sequence that we call the barcode. That usually is from a standard part of the genome of the DNA, and in insects is usually the cytochrome C oxidase. So basically, we can identify, or we can try to identify, the two species that we are seeing here in the slide based on morphology
on color, or even in the DNA barcode that is represented with each base in a different color. So we can see they share a lot of characters, but they also have many things that can distinguish them, both in morphology, but also in the DNA barcode. So the sequence that we usually use is from the DNA, mitochondrial DNA. So it's very abundant in cells and is usually very easy to amplify. So in terms of logistics, it's fairly straightforward to work with it. And basically what we have is sequences of bases that allow us to identify organisms without much knowledge on the taxonomy or of the group. This obviously is made with certain databases, but why would we need a DNA barcode to identify, for instance, the moth we are seeing? Most of you probably know how to identify this moth, and I don't use a DNA barcode to identify this moth. However, when my sample looks like this, I'm very happy to have DNA barcodes available. And for instance, for the identification of diet items, either from bats or any other organism, is very, very useful to know which DNA sequences are there, and then we use those sequences to identify what they have been feeding on. And for this, we need really cool databases. We would like to have the databases that CSI have, that obviously are always perfect and they always have a match, but we live in a hotspot of biodiversity, and which is really cool. And we have a high number of species. We still have many species to undescribe. However, we don't have that many sequence already in the databases. So that's what we have been doing in the last 6 years. So basically, we go to collections or doing field sampling. We collect specimens, we sample a leg. The specimen is identified by a taxonomist, morphological identification, and the sample is taken to the lab where the DNA barcode is sequenced. So we connect the DNA barcode to certain identification named species. And so far we have sequenced over 8,000 specimens of many groups. And what we have been doing is to publish and make available these DNA sequences. So anyone in any part of the world that came across with such a DNA sequence can identify their sequences. Or we also deposit all the distributional data in GBIF. And we made this for several groups, either in Diptera, for instance, Neuroptera. We have several works already in Diptera in many families, working with Plecoptera. And we even got a little bit distracted and we made the DNA barcode of bats. And obviously they are not on the scope of entomology, but because in mammals they work with a different DNA barcode, usually cytochrome B, we actually needed to have this sequence also made available for all the species in Portugal, and we ended up confirming a species of bat to Portugal. So, but we clearly have a bias in this work, and this bias has many reasons. Moths are a highly diverse group. I won't be talking about butterflies because they have been all barcoded in Europe some years ago, so those are sorted. Anyone that came across with a DNA barcode will be able to identify without any problem, but the reality of moth is not similar. And they are important prey of several vertebrates, including bats, and this is where I came from. The research center where I work, they work a lot with diets of bats and also other kind of metabarcoding studies. And this has been identified as a priority. So in Portugal, we have over 2,600 species of moth, and we lack many of them sequenced. And while we are preparing a big paper with all the DNA barcodes available, we have been finding a lot of things. One of the things that is more striking, although not expected, because it's a very diverse group, is that you can't really use this marker with the phylogenetic signal. You kind of have
the families mix up because the limitation of information it can hold. But what we have been finding is clarifications of a few things that are really weird in the field or in the lab. One of them was the sexual dimorphism. For instance, the case of Isotrias punedana, the males were described in 2013 and the females were unknown until we actually barcode them. So the females are so different in morphology from the males that was really difficult to even hypothesize that they were from the same species. And it was with DNA barcode that we actually were able to link males and females, even if we had them from the same place. We also find a very interesting case of a very dark moth, a brownish tiny moth that had nothing to do with anything that we had in Europe, and we kind of hypothesized that it was related with eucalyptus because of the region it was found. So eucalyptus, you think in Australia, you talk with specialists in Australia, and after in 2013 a male specimen was found, we had to refute this hypothesis because it was also not close to any species that they had there. Until 2016, the specimen was barcoded and we found something very interesting. So there was sequence exactly equal to our specimen in the database, but the interesting thing is that they only show that was Lepidoptera. We knew that by then, so we weren't not exactly thrilled by that. But it allowed us to direct our searches for a different thing, because it gave us a new geographical origin or a possible origin. So the specialists of South African of this particular family is actually in Russia. So we contact someone in Russia that told us that most likely the specimens we had was connected with the species that he knew the name, Burkhalsenia intumescens, but because Martin, the other author, is actually living in England, he said, please take a look on a specimen of the Natural History Museum, because I think the Argentinian specimen of this species is actually the same thing. So Martin went to the museum and we realized that what we got in Portugal, it was equal to something in South Africa and also equal to something in Argentina. And we were able to establish also a synonym. So what we learned from that this dark moth was the first record for Europe, and it's most likely to be present already in other countries. It's just that there's no information to be able to identify them. We suspect it's connected with timber transport related to paper industry. It doesn't show any invasive behavior, so the species has been found years after, but always in very, very low numbers. And we have no clue where the species is native. So we just know it occurs in 3 continents at this stage. Peço desculpa, falta minuto. Okay. We also have a recovery of a lost species, so a species that was neglected in the literature, and we were able, with the DNA barcodes and genitalia, to show that it's different and a valid species. We were able to identify new species, combining the morphology and the genetic data. This was from Alentejo. We have a new species from Portugal that actually we had to review the genus and describe a new genus and explain that Apotetris mediterranea is actually not Apotetris, and describe new species from Serra da Estrela. In the case of the Presseria infernella, from the group of the Presseria douglasella, which is a very hard group to distinguish species, and there's a lot of taxonomical work still needed there, but this one was really different. And we had one of the most amazing things, and do you remember, I just mentioned bats a while ago. It was the team, the colleague that works with the diet of bats, that came to us, to the people that work with insects, and say, just take a look at what is going on with this species, with this Ipsalopha, because my bats are eating 2 different things, and you are calling to 2 different things the same name. So we were able to
go back to morphology and realize that we actually have what we had under a name. In Portugal, it was actually 2 species. And after detail examine, you can now distinguish very easily the 2 species because one has yellow antenna and the other one has yellow antenna with dark rings. And this was actually with the help of bats. And the nicest work we have done was when, Desculpa, está a terminar. Ok. when we did a revision from a species in Portugal. So you do a DNA barcode in Portugal and you end up doing a revision of a genus in the Mediterranean. And this was a really, really nice work. So I will finish the presentation. Okay. Muito obrigada, Sónia, pela tua apresentação, pelo tema tão interessante e pela bela ferramenta que traz o barcoding e muitos dos trabalhos de biodiversidade que estiveste aqui a demonstrar. Nós temos aqui uma pergunta da Elia Marchante que diz que referiste a uma espécie em que machos e fêmeas eram dados como espécies diferentes anteriormente. Qual é a probabilidade de que se repita para outras espécies? E a que ponto é que isto pode alterar eventualmente padrões de diversidade? Do que tenho observado, de todas as espécies que trabalhamos na base de dados de barcoding, não é muito frequente. Mas também, na maior parte dos casos, as espécies são identificadas com base num dos sexos, geralmente o macho. Ou seja, muitos destes casos podem simplesmente não estar descritos. Ou seja, não serem conhecidas as fêmeas, mas também não estarem descritas como um outro nome. E, portanto, em termos dos índices que nós temos, dos números que nós temos agora de diversidade, acho que não vai fazer uma grande alteração. Agora, que sem dúvida que há muitas espécies que ainda não conhecemos, geralmente as fêmeas, mas também há casos que o contrário acontece, ainda há muitos trabalhos a serem feitos e muitas descrições de um dos géneros a serem realizados posteriores à descrição da própria espécie. Ok. Eu sei que a vossa equipa tem trabalhado com muitos grupos diferentes e apresentaste aqui o trabalho relacionado com as borboletas noturnas. Eu gostava de saber qual é que é a aplicabilidade, se é igualmente fácil, por exemplo, pegarmos noutros grupos hiperdiversos da nossa fauna e temos facilmente o mesmo tipo de, digamos, de informação que tu tens agora para este grupo com quem tens trabalhado mais. Eu diria que igualmente fácil não é, mas há 2 fatores limitantes. Um é o nível da resolução da taxonomia do grupo, ou seja, quão bem se conhece. E, obviamente, se formos trabalhar com dípteros, vamos ter muitas espécies por descrever, muitas mais que nos lepidópteros, e vamos desesperar para tentar nomear e organizar a taxonomia. Isso sem dúvida. Há um outro fator que é muitíssimo mais limitante, que é a existência de taxónomos com disponibilidade para alicerçar este tipo de estudos. E, portanto, o estudo das traças das borboletas noturnas em Portugal ao longo destes últimos anos tem sido possível porque temos um alicerce muito sólido, o Martin Corley, que nos tem apoiado e com quem trabalhamos muito proximamente na sua constituição. São precisos taxónomos muito experientes para conseguir identificar e depois também fazer uma leitura crítica dos resultados. E eu diria que os taxónomos são uma espécie muito, muito ameaçada. Concordo plenamente. Então é só aqui a verificar se temos algumas perguntas. Temos uma pergunta do Daniel Oliveira, que diz que neste grupo há também casos em que ocorre o contrário dos exemplos, ou seja, em que o DNA barcoding não é capaz de separar 2 espécies que se consideram diferentes morfologicamente, ou não é comum. No caso das borboletas, eu diria que é raríssimo. Mas há muitos insetos, muitos insetos em que isso ocorre, em que temos espécies super bem definidas, reconhecidas como distintas,
e depois vamos fazer o DNA barcode e não temos sequências distintas. E isso prende-se essencialmente porque nós estamos a utilizar um marcador, o DNA mitocondrial, que tem a sua própria história, que não é necessariamente a história do organismo. E, portanto, em alguns casos, seja porque há introgressão, seja porque há influência das bactérias Wolbachia, há vários processos na evolução das espécies que podem levar a que espécies distintas partilhem a mesma mitocôndria e, portanto, tenham a mesma informação. Nesses casos, teremos que utilizar um outro marcador, ou seja, uma porção de DNA que não seja mitocondrial, que seja igualmente, que permita identificar. No caso da utilização de metabarcoding, isto cria alguns problemas, porque a menos que nós saibamos que estamos à procura destas espécies, nós vamos utilizar um marcador que, à partida, dará para todos os organismos. E, portanto, pode criar alguns desafios. Mas cada caso tem que ser visto com a devida calma e, quando necessário, temos que identificar outros marcadores, outros barcodes eficientes. Ok, obrigada, Sónia. Yeah. Penso que neste momento não temos mais perguntas pendentes. Queria agradecer a todos os oradores que estiveram aqui a apresentar as suas magníficas apresentações, muito interessantes. Ao meu colega aqui de moderação, ao Nuno Ribeiro,